Bastela. 1, 2, falta. 1, 2, no ar. Galera, agora é a hora que nós vamos fazer o quê? Aquele bate-bola, jogo rápido, rever os principais itens, os cuidados que nós temos que ter na recepção dos pentinhos. É aula de continuidade? A aula da continuidade da aula 39.1, nós vamos rever os principais itens da 39.2, porque daqui a pouco vai ter atividade, não é isso, Tatá? Vai, professor, desculpa. Vai ter atividade. A revisão. Lelê, acorda, professora, você tá vendo, é? Uma semana no máximo. Uma semana no máximo. É o que dá. Piscina, musculação, chega a mente bem. É assim, professora. Meu diretor, joga na tela. Bora lá, galera. 39.2. Só se for. Gente, avicultura, manejos, nós falamos aí sobre o manejo alimentar e o manejo sanitário. Oxi, não entendi, foi nada. Quando nós falamos de manejo alimentar, nós detalhamos a recepção, né, professor? Todo aquele cuidado que você vai ter com a temperatura naqueles círculos. Lembra que o professor colocou lá muito cuidado com o que nós falamos, Tatá. Ao receber os pintinhos, muito cuidado. É mesmo. Com a cama, e com o bebedouro, e com o comedouro. Por quê? Porque esses anjos, eles sobem no comedouro e defecam no comedouro todinho. Então a gente tem que fazer uma limpeza. É o sexto sério. É a quinta. A sexta é melhor. A quinta é terrível. Aí a gente tem que fazer uma limpeza. É recomendado fazer uma limpeza aí, Tatá, 4 vezes, né? Para evitar que tenha algum desarranjo nessas criaturas benditas que estarão no prato da nossa casa. E também fazer uma limpeza no bebedouro. Claro que nós falamos assim que tem um processo de adaptação. Como assim, professor? Eles passam por um processo de adaptação, Tabita, para sair dos comedouros temporários para os comedouros definitivos. Então, esse aqui já é o intermediário. Intermediário. Eu coloquei essa figura para a gente já ficar com o intermediário. E aí, essa parte que eles vão se adaptar vai favorecer a dinâmica de eles encontrarem o comedouro e o bebedouro. Outra, não é só o comedouro que tem essa adaptação, o bebedouro também tem. Então, a fase intermediária, o bebedouro, nós acabamos, tem um bebedouro ali, gente. Como é que é o bebedouro, professor? Anterior. O bebedouro, ele parece um cone. Um cone, não é um cone. É um cone. De novo, é assim mesmo. É um cone. Agora vai, prof. Só tá falando, né? Agora vai. É um cone. Agora, o de adaptação, esse cone de adaptação, ele tem que ter uma bandejinha, porque a gente colocou um snipper para ele. Meu Deus. Um snipper. Então, depois esse snipper some, essa bandejinha some, fica só o snipper. Uma coisa muito importante que durante esse processo também é feito o quê, professor? O que a gente chama de debicagem. Como assim debicagem? É retirada aí, ou você retira, aí tem, você... 3 vezes. Isso é do sanitário. 3 vezes. Você tem que tirar 1/3 aí da parte inferior do bico. É só a ponta. 1/3 é... Meu Deus. Meio. Aqui 1/3. 1/3 é de cima. Meio. Jesus. Quer que eu faça a prova? Não. Uma semana fora já desaprendeu a mexer no Quer na tua, garoto? Aqui, prof. Isso. E aqui, prof. E aí no superior de 1/3 a 2/2. Claro que vai depender. Uma é para corte e outra é mais menor. Uma semana fora já não sabe se é... E tu não dá corda não, diretor.
Aí isso vai facilitar o quê? Vai facilitar que ela escolha o grão, que eu tenha certeza que ela vai comer a quantidade certa de ração e evita o estresse, a hierarquia, o canibalismo e mantenha o quê? A homogeneidade do plantel, que ele se desenvolva todo mundo junto e igualzinho, tá bom? Perfeito. Agora eles vão ficar aí para fazer atividade, prof. Vem ali, meu diretor. A senhora acredita que depois que a gente dá a aula, a gente faz a revisão, e depois da revisão é a atividade, depois a gente volta para a correção? Não. Esqueci. Então daqui a pouco a gente volta para fazer a correção. Tchau, tchau. Já, galera. Boa atividade. Muito Eita, galera! Os meninos estavam, professor, assim, olha, ligado na atividade, de um jeito que nem o mosquito passava, assim, porque eles estavam na concentração. Nem mosquito. E aí, ó, eles pegaram o material, eles ficaram em dúvidas de algumas, né? O feedback foi assim, né? Em algumas só. Mas a gente vai agora tirar toda a dúvida. Lembrando, meus queridos, hoje tá tirando onda aqui. Lembrando, meus queridos, que a gente pode ter questões fechadas e questões abertas. Normalmente, o professor Gerson gosta de questões abertas, né? E aí, nessas questões abertas, você fica livre para poder escrever aquilo que você teve de compreensão. Não precisa estar igual, mas precisa estar no contexto, tá bom? Porque senão, se você viajar demais, a gente tá falando aqui de ave, você ficar falando lá de pouco, não vai dar certo. Então, é diferente, tá? Aí, ó, se for questão fechada, professor Jefferson, aquela que você tem 5 alternativas, não é? E aí, uma delas somente vai estar correta. E aí? Aí tem esses dois. Faltou um ainda. A surpresa! A questão surpresa! É a quinta? Sempre tem. Às vezes é a quinta. Diz que é a quinta. Vamos ver se ainda tá assim. A gente sempre pega na nossa língua, então eu prefiro nem comentar. Então vamos lá, galerinha. Na tela, diretor. Joga aí. Questão de número 1. Olha aí. Olha aí! Olha, eu não falei, era pra ser na quinta, mas... A língua é terrível. Então, gente, já veio premiada. Vamos lá. Gente, na questão 1 diz o seguinte, fecha os olhos, só ouça. Ó, na fase de cria ou inicial, os cuidados são muitos e um deles é manter a uniformidade desse lote. Um dos objetivos dessa uniformidade é a prevenção de quê, professor? De todas as coisas que podem acontecer nessa fase, né? Principalmente as doenças. Quais seriam os outros objetivos desse procedimento? Olha lá. Evitar ou reduzir o canibalismo. Por quê? Porque essas aves, Tatá, elas podem ser... Mas aqui então tá falando do mais específico lá da bebecagem, né? Ó, na fase cria, quais são os cuidados? São muito... Meu Deus. Na fase de cria ou inicial, os cuidados são muitos. E um deles é manter a uniformidade do lote. Quando fala de uniformidade do lote, é bebecagem. Certo. O que é uniformidade do... isso é importante. É importante. Professor, porque tem estudante que pode falar, meu Deus, o que ele quer saber aqui, ó? Qual o objetivo, ó? De manter a uniformidade e a prevenção. Quando a gente fala em uniformidade, significa os pintinhos têm que se desenvolver junto. É igual, Tatá, plantação. As plantações, quando a gente fala de... Não é uniformidade, na plantação a gente fala o nome... Padronização? Tem um nome que é assim, ela desenvolve o vegetal, a parte vegetativa junto, floresce junto, aí fecunda junto, emite fruto junto e amadurece junto. Tem um nome para o vegetal. Sabe por quê? Se a planta não tiver essa uniformidade, aí vai ficar assim, ó. Uma começou a florir agora, outra começou... Aí uma vai amadurecer o fruto. Como é que eu vou colher? Tem que ter esse padrão. Só que tem um nome lá que agora... O que é uniformidade no lote? Ela desenvolve junto o pintinho,
fase filhote, juvenil, adulto. O que é o adulto? Começou a produzir. O adulto, eu já sei que daqui tantas semanas, 21 dias ou tantas semanas, ou eu jogo ela para produzir ovos, ou eu jogo ela para o lote de corte, que é carne. O que significa? Que muda a ração. Eu não posso mudar a ração para 1, para 3, para 10. Sim, eu tenho 1000 indivíduos. Então, o que eu vou conseguir fazer com essa uniformidade? Como é que eu vou manter a uniformidade? O potencial genético daquele animal está totalmente ligado com o quê? Com o ambiente adequado para ele e a nutrição. Então, para uniformidade e nutrição, debicagem. Perfeito, agora então, sim. Né? Falou, tem que lembrar que é debicagem. Então, uniformidade. Evitar o canibalismo. Esses animais são hierárquicos. Machos, fêmeas. Dentro da fêmea tem a fêmea alfa. Oxe. Tem a fêmea que manda, o resto é galinha. Ai, tô brincando. Por isso que eles ficam com raiva de mim, que eles não entendem. Você fica brincando, acho que é isso. Ai, tô me tocando, será que é isso? Eu peço desculpas. Vou voltar a ficar mais sério. Então, deve ter essa uniformidade. Então, tem as galinhas, que elas brigam entre elas, e os galos também. Então, o que acontece? Machucou, aquele negócio fica chamando atenção, porque a ave é muito curiosa, aí fica bicando. Para evitar bicar, que aí cortou o bico. Não tem como. Não, ela bica, mas não machuca. Não arranca a pena. Entendeu? Ela fica tadinha. Não tá dando. Evita que ela escolha partir. Uma putação. Evita que ela, Desculpe, que ela escolha partículas da ração, que são, que não é só um grãozinho maior ou menor, são os nutrientes. Vai minimizar a situação hierárquica, isso vai fazer que tenha uma viabilidade do lote. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Questão... tô me notando... eu tô... Que foi? Tô viajando. Tô viajando, cara. Era pra você estar lá. Não. E ó, a segunda semana sempre é melhor. Sabe o que eu fiquei pensando assim? Porque eu falei assim, a questão 2, mas não tinha era aula, porque eu pensando que era revisão. Bora! Descreva os procedimentos... Uma semana só. Descreva os procedimentos adotados na primeira fase, denominada de cria ou inicial, no primeiro dia, até a 6ª semana de idade, referente ao manejo do bebedouro. Olha que não veio a resposta, professor. Que legal. Eu acho que ela é aberta. Eu acho. Olha lá. Sim. Manter os bebedouros iniciais pendurados. Sempre. Pendulares. Pendulares. Eu falei pendurados, né? Desculpa. Manter os bebedouros iniciais pendulares, sempre limpos e com água fresca. 2 vezes ao dia. Lembra, pessoal? Professor, 2 vezes ao dia? Pessoal, porque você sabe que eles ainda estão se adaptando. E aí, tem que evitar cair coisinhas na borda do bebedouro, que pode alterar o pH daquela água. Também as das fezes desses animais, né? Que é fezes e urina junto. Então, até o bebedouro ficar pendurado, ele tem que ter aí esses cuidados de limpeza, tá? Eu acho isso interessante, assim, porque eu sou muito chata nesse sentido, Jefferson. O local onde meus animais, que eu só crio cachorro, tá, gente? São 3 dogzinhos, mas abençoados. Nossa, tu come? A gente tá falando de criação, a gente come. Vai te catar. Vai te catar, não se deu com pouco cabelo. Tu tá me tirando ainda agora eu tô te tirando. Tá bom. Esse teu pouco cabelo é ótimo. Vamos Galera, mas assim, eu sou muito... cachorro, tu parou ali. Eu sou muito chata com isso. Eu não consigo, se eu estiver em casa, eu troco. Trocar, acho que tu tem que ir lá, tu lava. Exatamente, eu não troco só água, eu lavo toda vez. Só que meu filho não tem esse hábito. Mas 2 vezes tá bom. Não tem esse hábito. Cachorro, na verdade, desculpa. Pra cachorro, 1 vez tá bom. Mas sabe por que eu troco? Porque o do meio, ele é o menorzinho, só que ele tá maior do que os outros. E ele ainda é muito moleque. Ele tá muito quente, ele bota a faca, suja tudo de... sabe? Aí eu não consigo. Meu filho pega e bota água. Meu filho, tu gostaria de beber água suja? Uma coisa só que eu vou dar um pitaco aí. Eu só lavo 1 vez, né? Mas eu lavo se você vê que tem coisa de ração no fundo. Não, ele bota. Que o cachorro, quando come,
Aí tu vai lá, tá a raçãozinha ali no fundo, lave. Porque a ração azeda, se ele toma aquela água com a ração azeda, vai dar diarreia. Aí é verdade. Sim, higiene é tudo, gente, na criação dos bichinhos da gente, né? Então, ainda mais esse aqui que é, porque os meus cachorros, como você falou, né, Jefferson, eu não vou comer. Mas as aves, a gente tá falando aqui de animais de criação para comida, ou ovos deles ou a carne deles. Por exemplo, assim, eu acho que se eu criasse galinha em casa, então eu não tenho coragem de matar. Mas quando a gente cria, é diferente. Minha avó torturava a gente. Mas é diferente. Tá certo que a gente cria pra comer mesmo. Pra comer. O problema é que a gente pega, né? Eu pego a mão muito que fácil. em casa é muito estranho. Não, volta lá, uma coisa muito importante. É, muito importante. Eu gosto da ração. Se fosse para pet, ração na água não pode mesmo, não. É só isso, ração na água. Descreva os procedimentos. Os cachorros ficam cagando tudo mole, ninguém sabe o que é. Porque tu com ração, não é que tu com ração. Quando troca é verdade. Mas tu tá com o cabelo. É a ração na água. Porque os bichinhos bebem e jogam ração. Pô, presta atenção se não é ração. Descreva os procedimentos adotados na primeira fase, denominada de cria ou inicial. Acho que tá parecida com a outra. No primeiro dia... Descreva os procedimentos adotados na primeira... sim, cria ou inicial. Mas no galpão. Dia, até a sexta semana de idade no galpão do aviário. Isso. Agora é o galpão. É o galpão. Ele deve estar totalmente ocupado até no máximo 20 dias. Isso. Totalmente aquelas divisórias que o professor já falou na aula. Se tiver quantas aves, que faz as 4? 2.000. 2.000. Que aí vem 500. Mas tem que estar aí em relação a isso, né? Até 20 dias, tudo tem que estar ocupado. Beleza. Mas olha só o importante da debicagem. Porque durante essas primeiras semanas vai ser feita a debicagem. Para que eles alcancem em 20 dias o lote homogêneo para estar todo mundo solto. Os comedouros e bebedouros são substituídos e aumentados em número à medida que há alteração nesse espaço. Isso. Então, por exemplo, alterou o espaço, já começa a substituição dos bebedouros e dos comedouros. Mas aí vai ter um intermediário, vai estar os dois juntos. Até eles todos pegarem o ritmo. Até tirar os bebedouros e comedouros iniciais e ficam os definitivos. Com as bandejinhas, fica só os Isso tudo em 20 dias. Perfeito. É muito rápido. É rápido mesmo. O procedimento de debicagem divide-se em 2 etapas. Esquematize e identificando o procedimento dessa debicagem. Pronto, pessoal. Aí nós temos o procedimento da debicagem, que ele é dividido na primeira fase e também é dividido na segunda fase. Na primeira fase é realizado entre 7 e 10 dias de idade. Então, nós temos um intervalo aí, 7 e 10 dias. Todo mundo pergunta, professor, por que não fala 7? Professor, por que não fala 10? Porque eu tenho que saber qual é a raça de frango que tu está criando, tá bom? Na segunda fase, é de 10 a 12 semanas. Aí você vê aí que depois de 7 dias, você tem na segunda fase. Pode fazer tudo ao mesmo tempo? Não, meus queridos, porque tem que ocorrer a cicatrização. Tá. Na primeira fase tem inferior é 1/4, superior 1/3. Aí na segunda... É só o superior, o restante do superior. Quase pegando aqui pertinho da cristazinha dele. Por causa que ele vai desenvolver, então o bico ainda vai crescer. Beleza. Entendeu? Então, se você corta, você perde a 12ª semana, você já está com um animal muito grande para fazer isso. Vai estar mais duro, você vai ter que colocar maior temperatura. Isso pode fazer um calo. Então, claro... A última, então, descreva o procedimento realizado na segunda fase de recria, que compreende a 7ª semana da 17ª semana de idade. Então, nós temos aí, nesta fase, é realizada as pesagens semanais durante toda essa fase. Deve-se definir um dia a realizar sempre no mesmo horário, no bate-canal, galera. É isso aí, nós vamos terminando mais uma aula e a gente te aguarda. Ei, eu quero ver o feedback de vocês, hein? Tô aguardando, tá bom? Um beijo no coração. Tchau, tchau.